Boa noite. Para quem for assistir, quem estiver assistindo a gravação, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa live pertence ao grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Meu nome é Igor Riqueza e hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo. É o básico da prosperidade, é muito valioso, muito valioso. Eu falei há pouco, algumas lives atrás, de forma bem assim geral. Hoje eu vou tentar especificar que a percepção sobre o fator ocorrendo, que é o principal. Antes, vamos deixar claro que não é toda a live aqui da mentoria que é disponibilizada publicamente. Todas são postadas no YouTube para que os nossos membros possam assistir a gravação. Mas não é porque ela foi postada no YouTube que ela está sendo aberta a todos. Tem lives, metade é pública, metade não é. Basta ver quando está marcado como não listado, é porque apenas quem tem o link da live pode assistir. Ou seja, o público do YouTube não assiste, apenas quem tem o link. E só recebe o link quem são os nossos membros. É claro que se o membro quiser enviar o link para alguém, é liberado, não há problema algum. Não tem problema algum. Só que eu não coloco publicamente porque não é tudo que pode ser colocado publicamente. Tem questões que são faladas que, infelizmente, não podemos deixar público. A live de hoje será postada publicamente. Então, eu vou estar falando aí com você que está nos assistindo agora e com quem for assistir a gravação. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado por quem está aí assistindo a gravação em data posterior, data futura. Hoje são 11 de abril de 2021. Lembrando de uma frase que é o seguinte. Vamos ver quem conhece essa frase. Sem jogar no Google e ver e falar, tá? As trevas não se combate, a escuridão não se combate com a escuridão. Apenas a luz resolve a escuridão. Assim como o ódio não pode ser confrontado pelo ódio. Apenas o amor resolve o ódio. De quem é essa frase? Depois vocês procurem aí. Essa questão na prática não é o assunto que eu quero falar ainda não. Só que o mentor espiritual, né, a gente deixa o mentor espiritual também agir conforme ele vai achando que deve agir. Esta frase, no papel, linda, na prática, muitas vezes passa despercebida. Eu posso dar N exemplos aí que a pessoa, o ser humano, no geral, dificilmente vai ter uma tendência a colocar em prática. Tem casos e casos. Vamos lá, no caso mais profundo. Uma pessoa estupra a filho de alguém. O ódio para com o estuprador não vai resolver nada, só vai piorar as coisas. Só que a teoria é linda, na prática tem todo aquele fator emocional que a pessoa ela vem a perder o controle. Só que
analisando racionalmente, o ódio para com aquela pessoa em nada adianta. Basta visualizar o seguinte: se for emanado o ódio para aquela pessoa, o estuprador no caso, eu peguei um exemplo bem profundo. Numa próxima encarnação, aquele estuprador pode vir o filho da pessoa. E aí, como é que faz? O ódio deixou de existir. No inconsciente continua, mas de forma consciente, não tem. Nesse sentido, a falta do perdão numa encarnação pode ser o motivo de um ódio de forma inconsciente pelo próprio filho numa outra encarnação. Percebe-se? Então que, na prática, não deve ter o ódio, do papel, lindo. Agora, tem toda aquela questão emocional. Só que é sempre bom ter esta percepção interiorizada. Porque eu dei um exemplo profundo. Agora, tem exemplos bem menores que podem ser resolvidos de forma fácil, só que não são. Por quê? Por um único motivo. E isso eu posso falar aí pela maioria dos membros aqui que eu conheço. O esquecimento diante dessa regra. Porque se lembrar na hora, as coisas resolvem. É claro, se você acredita nisso. Mas quem estuda quântica e não acredita nessa questão, está caminhando na contramão do sucesso. Na contramão do sucesso. Num caso mais leve, ainda não entrei no assunto que eu vou falar, que é o mais importante de hoje. Num caso mais leve, visualiza uma pessoa, pode ser você quem foi a última pessoa aí em sua vida que você emanou um sentimento negativo mais exacerbado? Quem foi? Você lembra? Todo mundo lembra? Tá lembrando da pessoa? Hamilton, tá? Carla? Está, Carla? Faz assim ou assim? Não tá lembrando? Não é possível, nenhuma pessoa. Autoenganação. Elisângela, lembrando? Alexandre, assim? Sim, de alguma. Carla? Lembrando, Carla, pro Cole? Pode fazer assim, ó. Sim. Assim ou assim. Assim o quê? Tá. Beleza. Deixa eu passar aqui. Elisângela, Nordeste. Tá lembrando? Ok? Fernanda, Matos. Águida. Castro. Maravilha. Agora, mentaliza que a solução dessa questão, dessa celeuma é um debate, desse conflito, é o envio do amor a esta pessoa. A solução. É claro que quando eu falei, emanou algo negativo, vão ter a percepção é algo
que varia muito. Vão ter pessoas aí que vão dizer que eu discuti com um familiar e mandei algo negativo. Tá? Não é essa a questão, não é a profundidade que estão te pedindo, é algo muito mais do que isso. A não ser que seja algo grave. Mas não é assim, tive uma briguinha com a esposa, briguinha com o marido e mandei algo negativo. Não, não é isso que eu estou falando. É algo mais, tá, mais acentuado, assim. Por exemplo, uma pessoa que bateu no seu carro, a culpa era dela e ela ainda ficou falando que a culpa era sua, mentiu na justiça para tentar se dar bem em cima de você. Alguma coisa neste sentido. A pessoa que enrolou em alguma coisa, a pessoa do seu trabalho tentou te dar uma volta, alguma coisa nesse sentido. Mais profundo. O envio do amor a esta pessoa é a solução do problema. É o que resolve. Soluciona. O simples fato de ter isso internalizado faz com que toda aquela raiva que está se sentindo para aquela pessoa suma. Então viver dessa forma é algo leve. Porque a pessoa faz algo de ruim contra você, você envia amor para ela. E isso é o melhor a se fazer. Isso coloca a pessoa no patamar acima, coloca ela num nível de evolução níveis acima da normalidade. Níveis acima. Um grau de evolução. Não que a gente queira ficar assim, mas assim, aqui nessa terceira dimensão, o ideal é estar lá no topo. Que a terceira dimensão é uma dimensão dos negativos. O simples fato de internalizar essa informação resolve todos os problemas. Se não for todos, é quase todos. Isso é uma questão de prática. Agora é o seguinte. Dito isso, isso tem que estar internalizado em você. Lembrando, todo mundo aqui está de parabéns de estar buscando um desenvolvimento pessoal quântico, né, o caminho que poucas pessoas enxergam, de estar aqui no domingo, 9h15 da noite, buscando evolução. Então, aproveite e faça mais um pouquinho, que é o quê? Pegue um papel, uma caneta e escreve os pontos importantes que estão sendo falados, que isso é algo valioso. Existe uma tendência da mente humana, em razão do ego, de, por exemplo, vamos supor que alguém esteja já na mentoria há um ano. Há um ano a pessoa assiste live e ela nunca teve o hábito de passar para o papel nada. Para iniciar isso, pode ser que o ego sabote a pessoa no sentido de, olha, se você começar... o ego é a própria pessoa, é a mente da pessoa. É um processo de autossabotagem, isso que eu vou falar agora. O seguinte pensamento, olha, se você começar a botar no papel tudo que for de importante falado na live, isso significa que esses um ano que você só assistiu sem escrever nada não serviram para nada. E a mente faz com que a pessoa não inicie esse processo. Tem que dar uma pane, tem que causar um bug nessa autossabotagem. Sempre que tem uma informação valiosa, que por mais que a gente não esteja colocando em prática, do que se coloca em prática, significa um crescimento. A pessoa que nunca assistiu a live, passando o conhecimento, o que ela está de importante para o papel, e ela começa a fazer isso significa, no exato momento que ela inicia esse processo, significa que ela
está 2, 3 graus acima. No exato momento. Agora, quando se deixa perpetuar aquela normalidade, o hábito, né, de só assistir, sem escrever nada, e escuta eu falando, começa a colocar no papel, começa a escrever, que isso, o simples fato de escrever, deixa o conhecimento marcado do espaço-tempo para sua mente. Para a memória é ótimo. Envia a informação para sua mente de que aquilo é importante, de que aquilo deve ser colocado em prática. Além de que existe a curva do esquecimento. Você lendo isso aí, lendo o que você escreveu amanhã ou daqui a uma semana, isso facilita para a memorização. Porque muitas pessoas, acontece, membros antigos, delas estarem escutando o conhecimento que já foi falado anteriormente e elas captarem, não, isso aí é um conhecimento que eu já sabia. Ela não sabia, estava lá na mente dela. Ela só lembrou porque foi falado novamente na live. E se ela só lembrou porque foi falado novamente na live, é porque ela não colocava em prática. Só que ela cria uma falsa percepção de que aquele conhecimento ela já tinha e que se ela já sabia, não precisava saber de novo. E ela não percebe, não tem a percepção de que ela não pratica. Aquele conhecimento estava na mente dela, lá em algum canto, e ela lembrou porque foi falado novamente. Mas, no que diz respeito a ela praticar e ter resultados, não havia nada, era zero. Aí não adianta. Dito isso, vamos falar agora de um ponto muito importante. Em 1900... Alguém quer perguntar alguma coisa do que foi falado desde então? Se perguntar, pode perguntar. Vamos lá. Em 1900... Oi, pode perguntar. Elisângela aqui. Pode perguntar, querida. Mesmo uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que te fez assim, pessoa enrolada, que enrolou e tal, e aí eu peguei um ranço da pessoa, e a pessoa fica me chamando, me mandando mensagem, e eu não gosto nem de ouvir os áudios da pessoa, nem eu apago, sabe? Ignoro total, assim, porque essa pessoa não vou focar minha energia nessa pessoa, eu tenho que mandar amor incondicional para essa pessoa. Qual o problema de você enviar? Você não precisa conversar, não precisa falar com ela, ok. Mas se existe um sentimento ruim... Não precisa falar ainda, porque não consigo ouvir os áudios. Não precisa. Mas se existe um sentimento ruim, troca pelo bom. Só isso. Entendi, beleza. Obrigada, era só isso. Tá bom? É um exercício excelente. Entra naquilo que foi falado na live de quinta. É como se fosse uma continuação. Se uma pessoa ela tem esse comportamento como um hábito, o universo entende que esta é uma pessoa que realmente é uma líder, que é uma pessoa que realmente pode figurar numa posição bem mais elevada do que ela está. E aí, o universo, ele vai criando todas as situações, né? Todo o colapso vai acontecendo para que essa pessoa vá prosperando cada vez mais rápido. Porque o universo entende que é uma pessoa alto nível. Merece estar, é uma pessoa confiável. Claro que isso com o tempo. Mas, se for uma decisão convicta, certeza, de forma 100%, que sempre que a pessoa ela tem certeza absoluta que sempre que ela perceber ali vendo um sentimento ruim para alguém, ela vai mudar para um sentimento bom, se for algo 100%, a expansão de consciência naquele exato momento já acontece. Mas tem que
tende a ser uma certeza em nível inconsciente. Dito isso, vamos lá. Em 1994, John Nash ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Foram 3 ganhadores, entre eles John Nash. John Nash ele trouxe o que foi chamado por ele mesmo de... O que houve aí que está normal? Tem alguém reclamando de instabilidade? Sim, eu tô ouvindo tremido, assim, não consigo ouvir as frases inteiras. E não sei se é minha internet. Bom, tá normal para todo mundo? Então é aí, Elisângela, vê aí. De repente a caixa de som muda aí, gira aí o cabo ali que tá na caixa de som, alguma coisa nesse sentido. Ou é celular, né, que você está usando? Talvez seja a minha internet. Estou no celular com o fone. Talvez seja a internet mesmo. Ou o seu fone. Provavelmente é o fone. Vamos lá, voltando. Em 1994, John Nash ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, junto com teve outros 2 ganhadores, mas vamos falar de John Nash. E ele trouxe a figura do equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash. Teoria dos jogos. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Eu falei sobre a cooperação e hoje vou falar de forma mais profunda, que não é só... Baseie-se na cooperação, que vai totalmente contra o que foi implantado, o conceito de Adam Smith, competitividade, onde ele dizia que existia uma mão. Quer falar alguma coisa, Milton? Sim, eu ouvi falar na palestra do Couto, onde ele fala do time de futebol, né, que jogava, acho que o 15 Piracicaba, ele jogava em cooperação, o time teve um grande resultado. São Caetano. Seria isso? São Caetano. São Caetano, isso. São Caetano, isso. Perfeito. É isso aí. Mas tem tempo isso. Equilíbrio de Nash, a teoria dos jogos, vai contra o conceito implantado e amplamente aceito por Adam Smith, onde ele dizia que existia uma mão invisível e que, em razão dessa mão invisível... eu gosto nem de ler muito sobre isso. E que, em razão desta dessa mão invisível, a lei de Talião, a lei do mais forte, a competição, o competidor mais forte, é o que se daria melhor. Bom, então, em 1994, veja bem, Prêmio Nobel de Economia. John Nash, ele, através da ciência, não é nada... claro que tem a parte espiritual, mas ele... Prêmio Nobel, não quer dizer, não tem nada de espiritualidade, assim. Ele, através da ciência, provou que o equilíbrio de Nash, a teoria dos jogos, funcionava. Como se baseia este princípio? É um princípio que qualquer pessoa que adota, cresce. A questão é o ego enxergar, o ego permitir. Uma questão de percepção. Como se baseia? Ele parte do princípio, ele usa alguns casos para ilustrar. Eu vou contar um. Tem um que é a teoria do detento, salvo engano, em que é o seguinte, acho que é a teoria da detenção, e que é o seguinte, não importa o nome. Imagina, visualiza que 2 pessoas foram presas acusadas de um crime. Mas elas são inocentes. Elas não cometeram o crime.
Só que a polícia acha que as duas pessoas cometeram o crime. São dois amigos. Então, um é levado para uma sala e o outro é levado para uma outra sala. Um grupo de policiais fala para o amigo A. Vamos lá, amigo A. Vamos chamar de amigo A e amigo B. Fala para o amigo A que é o seguinte, olha, se você delatar o seu amigo, você sai livre e ele fica com a culpa. Se você entregar ele. E o grupo de policiais, um outro grupo de policiais fala a mesma coisa para o amigo B. Se você delatar o seu amigo, o amigo A, você sai livre e ele vai ficar com a culpa. Só que nenhum nem outro merecem ficar com a culpa porque não cometeram o crime. Basta os dois continuarem a falar a verdade que ambos sairão livres. Porque a única prova seria a delação de um e de outro. Só que na cabeça de cada um vai existir o seguinte fator. Bom, tanto na mente de A, tanto na mente de B. A seguinte questão vai ser pensada. Se eu não falar nada e o meu amigo não falar nada, eu vou sair livre. Isso, os dois pensando. Se eu delatá-lo, eu também saio livre. E corre o risco do outro amigo delatar o outro. E os dois vão ficar pensando nisso. Ou seja, ficar calado, tá? O ficar calado é algo que já está garantido. Já estaria garantido o benefício de ficar calado. Se ele falar, ele garante o benefício de ficar calado e ainda tem um outro benefício pelo qual ele dele ter delatado o amigo e a polícia ter prometido a ele a liberdade se ele fosse delatar o amigo. Ou seja, não em ambas as mentes, tá? Cria-se uma dúvida se o outro amigo realmente vai delatar ou não. E, pior que isso, o ficar calado já está garantido. O benefício de ficar calado. Se ele falar, ele garante o benefício de ficar calado, mais o benefício de ter falado, de ter delatado o amigo. E acontece que os dois, um delata o outro e os dois são presos. Trazendo, veja bem, deixa eu deixar claro o seguinte. Esta teoria dos jogos, equilíbrio de Nash, ela é usada na economia. É uma ciência provada que garante um resultado eficaz no que diz respeito à economia, a um empreendimento. Qualquer empreendimento, qualquer um empreendimento, qualquer profissão, qualquer uma, garante um sucesso. Se for um empreendedor onde o lucro não tem limites, a aplicação dessa teoria garante um crescimento constante. A aplicação dessa teoria, nesse caso concreto, seria qual? O equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash, eu ainda não expliquei, né? Ele se baseia no seguinte: faço o melhor
para mim e o melhor para os outros. Faço o melhor para mim e o melhor para os outros. De forma nivelada. Se fosse adotada essa teoria nessa situação de A e B, um não teria delatado o outro. Até porque foi uma delação mentirosa. Foi uma delação mentirosa. Mas o pensamento do ego ali é querer o quê? Sair, né? Se ver livre. Se fosse, e o grande lance está aí. Não se confia no outro. Não se confia no outro. Então, para adotar o equilíbrio de Nés, a teoria dos jogos, esse é a grande dificuldade. Tende a dar uma cooperação, né, à cega. Coopera-se sem saber se o outro lado vai cooperar também ou não. Apenas coopera. Apenas coopera. E é claro que deve haver um grupo ali de pessoas reunidas, onde atuando dessa forma, lê-se, com grupo ou sem grupo, é o correto a se fazer. Porque, num caso desse, da cadeia, por exemplo, vamos supor que A não delatasse B e B delatasse A. B seria livre e A seria preso. Pode ser que sim. Só que aí vem toda aquela matemática do diverso. Crédito e débito, campo eletromagnético, onde B vai se estrepar e A vai ter todo o benefício triplicado pelo fato dele ter agido com a verdade e ter sido prejudicado em razão do princípio da incerteza que existe. Mas toda essa questão aqui será pontualmente resolvida. Matematicamente resolvida em benefício de A. E também matematicamente resolvida em prejuízo de B. No final das contas, A fez o certo e vai se dar melhor do que B, sem sombra de dúvidas. Ainda assim, quando essa teoria é colocada em prática num grupo de pessoas, aí é sem limite. Só que Napoleon Hill, ele chamou esse grupo, essa reunião de pessoas aplicando essa questão, eu acho que ele não sei se ele chega a comentar sobre teoria dos jogos, equilíbrio de Nés, mas Napoleon Hill, ele trouxe essa questão e chamou de mastermind, onde diversos empresários de sucesso fizeram. O primeiro trio que fez foi Henry Ford, o Carlin, acho que foi Henry Ford, Rockefeller e o Carlin, algo assim. Nossa, os três fizeram assim um boom. Se o Henry Ford estivesse vivo até hoje, ele seria o primeiro humano a ser trilionário. Eles aplicavam o Mastermind, que a base do Mastermind nada mais é do que a teoria de jogos, equilíbrio de Nash, paradigma John Nash. John Nash acho que está vivo até hoje. Acho que ele é vivo.
Na prática, no dia a dia, o ego, ele tenta esconder isso. Porque é muito difícil pro ego ele entender, né? Porque o ego é algo, o inconsciente é irracional, né? Ele não existe muita inteligência, né? No sentido assim de saber se matar é bom ou ruim. Não existe algo assim de fábrica. O inconsciente ele vai formando as instalações de acordo com o que a pessoa vai vivenciando. Em razão disso, para o ego é muito difícil enxergar a cooperação como algo que vai lhe dar benefício. Só que, se for provado, ele vai aceitar. Então, deve-se colocar, né, deve-se, através da força de vontade. Quando eu falo ego é a pessoa. Ponto. Ego é a pessoa. Deve-se provar para si, né, de forma inconsciente, que esta teoria é a teoria eficaz. O paradigma da Matrix, né, é o implantado por Adam Smith, da competição. Só que, se for olhar os grandes empresários, por exemplo, Wall Street, se for analisar Wall Street, as grandes corretoras ali, eles aplicam equilíbrio de Nash, ponto. Eles aplicam. Por isso que eles estão lá. Eles aplicam. Não tem essa do mais forte, não. É os juntos crescendo. É a maneira mais rápida de se crescer. Essa questão do mastermind, que é aplicar a teoria de Nash, mas tem que deixar o ego totalmente de lado, eu já tentei fazer aqui na mentoria com várias pessoas, nunca deu certo. Sempre teve o ego sempre prevaleceu, né, por falta de percepção. É claro que os erros sempre, né, acontecem dos dois lados. Vou dar um exemplo. Dessa questão do mastermind. 3 pessoas aqui da mentoria, caso real. Vou trazer um caso real. Uma vez, muito tempo atrás, uns 2 anos, né, a mentoria vai fazer 3 anos agora, em final de julho, salvo engano. E 6 meses após a criação, tentamos implantar um mastermind. Eu e mais 2 membros. E aí, nós estávamos num processo de crescimento, né, da mentoria e, né, a gente não aplicava nada sobre marketing digital, é tudo manualmente, mesmo na mão, ali no WhatsApp, marketing. Então, a gente separou, me lembro que iríamos fazer uma live aberta e dividimos o trabalho. Eu e os outros 2 fazendo a mesma coisa, no sentido de promover a live. Só que é o seguinte, o ego, ele é malicioso. O ego, ele vai ter uma tendência a achar que, olha, você está trabalhando e o fulano de tal não está trabalhando. E quando se pensa dessa forma, a própria pessoa começa também a não dar tudo de si. Então, foi combinado, né? Eu expliquei isso, que isso é algo que iria acontecer e que então o que seria o ideal a ser feito? Todo mundo prova o trabalho que realizou. Prova, né? Para não dar chance para o ego boicotar.
boicotar a situação. Isso é algo inteligente. Isso é trabalhar com inteligência. Aí tudo bem. Só que aí um dos membros, a prova que ele botou não provava nada. Aí no que foi ponderado isso, e olha que isso foi explicado, reexplicado várias vezes. E o membro, não, tranquilo, eu sei, Igor, eu tô entendendo, eu sei que não é nada pessoal isso aí, é com ego, eu sei, pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. Aí quando ele foi provar e foi eu e outro questionamos, ele, pô, você não acredita em mim? Eu não sei o que. Mastermind foi totalmente. Aí, quando acontece isso, quebra toda aquela energia. É muito difícil colocar um mastermind. Na prática, eu falei um cara, mas teve outras tentativas. Nunca deu certo. Sempre algo dessa forma que eu estou falando ocorria. Mesmo explicando e reexplicando. No caso do equilíbrio de Nash, eu falei do Mastermind, essa situação, eu expliquei uma variável do equilíbrio de Nash, tá? Essa questão do Mastermind é como se fosse uma variável, essa questão específica dentro do Mastermind. No equilíbrio de Nash, nesse paradigma em que temos que fazer tudo de bom para si e também para o outro, de forma nivelada ao mesmo tempo. Não pode ser algo... Nem dar tudo para o outro e esquecer de si, nem pensar em si e esquecer do outro, por ler coletividade. Coletividade. As pessoas específicas e coletividade. Quando isso é trazido para a prática, eu vou dar um exemplo. Eu sempre cito eu falo muito com a Elisângela, que é a corretora de imóveis, sobre isso. Numa venda do imóvel, o corretor de imóveis vai lá. Se ele aplica a teoria do equilíbrio de Nash, esse corretor, ele faz isso aqui, ó. Ele é ele se transforma num super vendedor, num ultra vendedor. Acontece que na prática, perceber se a pessoa está aplicando equilíbrios de Nash ou não, é difícil. Ela sempre vai ter uma tendência a achar que está aplicando, mas muitas vezes não está. Existe uma tendência, a pessoa... Isso é o ego. O ego vai querer... Ele quer acreditar que está ajudando, está agindo, e o ajudar dele significa sempre o que é o melhor para ele. E ele acha que o melhor para ele também está sendo o melhor para todo mundo, mas muitas vezes não está. Quando se percebe, quando se aceita este fato, aí ele faz assim. Na prática, não é fácil. Se fosse fácil, tá? Mas é unicamente uma questão de percepção e de evolução. A pessoa ser evoluída. Para isso, deve-se questionar todos aqueles atos que ela tem. Ela diz que, não, esse aqui eu tenho certeza. Opa, mas vem cá, beneficia muito você? Beneficia, tudo bem, problema nenhum beneficiar. Mas tem que questionar e ver se beneficia a coletividade. Se não beneficia apenas a si. Sempre tem que ser questionado. Sempre. E ainda assim, é algo que é questão de ser trabalhado. Agora, quanto mais se trabalha isso, mais fácil vai ficando. Mais fácil vai ficando.
E quando se perceber que está agindo de forma errada, para totalmente ali. Para totalmente. Para. Para a atitude pela qual só está beneficiando a si. Não importa o que está acontecendo, para. Paralisa. É o segredo. Os casos práticos que são importantes serem visualizados, mas tem milhões de casos práticos. Por exemplo, mentoria. Aqui é mentoria, nossa mentoria. Recentemente, a Kátia Aparecida, tá aqui, Kátia Aparecida, ela foi renovar a mentoria. E ela já estava há 1 ano. E aí, eu comecei a me questionar. Cara, o que é melhor para a Kátia? Ela ficar na mentoria ou eu até indicar um curso para ela, que é da... Qual o nome da... A autora do livro que a gente trabalha bastante. Como é que é? Esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu me lembro. Uma que fez uns vídeos gratuitos pro Hélio Couto, tem um tempo já, uns 2 anos atrás, uma psicóloga. Ela tem um curso que eu acho bacana. E aí eu fiquei analisando, eu fiquei questionando, né, o que seria o melhor para ela. Se eu era para eu falar para ela fazer o curso, sai da mentoria, fazer o curso, fica na mentoria, ou faz os dois, ou se pudesse fazer os dois, ótimo, mas se fosse para escolher um e outro, você escolheria a mentoria, ficar do outro, e se ela optasse pelo curso também, né? E aí eu fiquei analisando de forma fria e eu cheguei à conclusão que era melhor ela ficar na mentoria. Porque tem pontos muito mais profundos do que simples conhecimento. Tem a questão do campo do grupo, ela está num outro grupo lá que tem um outro trabalho sendo feito. E eu observo, tem umas coisas nela que eu tenho que até hoje eu estou para passar para ela. Inclusive eu marquei uma prática do outro grupo minha com ela para falar sobre isso. Mas eu questionei. Não foi assim, não, a Kátia, vem, fica aqui que é o melhor, não. Bota no papel e questiona se é o melhor para a pessoa ou não. Eu faço isso com todos os membros. Assim como eu já falei para amigos, olha, eu falo isso, olha só, para você, eu acho que não é o melhor para você, não é a mentoria. Já falei para vários. Várias pessoas saíram, várias, mas teve pessoas que saíram da mentoria porque eu falei isso. Eu acho que para você o caminho é uma outra questão. Teve pessoas que eu falei isso e a pessoa continuou no grupo. Teve 2 pessoas nesse sentido. Posso até dizer o nome dessas 2. Foi o Jorge e a Zoe. Ninguém nem sabe quem é, né? Então tá no grupo. Por isso mesmo, não participa da live. Eu falei, olha só, acho melhor você procurar outro grupo porque não participa da live. Mas eles quiseram continuar, tá bom. Isso tem que ser feito. Sobretudo num empreendimento. Ainda assim, né, a percepção da pessoa vai aumentando. Ela começa a visualizar coisas que antes ela não visualizava. É um trabalho que tem que ser feito de forma diária. Se a pessoa der a sorte, não digo nem sorte, né? Não existe coincidência, mas se o universo trazer para você, que está em algum empreendimento, pessoas que possam aplicar essa questão do mastermind, de botar 3 cabeças pensando juntas, fazendo de tudo, se antecipando para que o ego não atrapalhe, aí você será uma abençoada. Eu ainda não consegui. Espero um dia conseguir. Em breve eu irei conseguir.
Mas é uma questão que pouquíssimas pessoas conseguem e faz toda a diferença. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho que liberar aqui. Antes de eu liberar, para vocês fazerem perguntas, tem um filme. Tem um filme que é do próprio John Nash. Acho que é. Qual é o nome do filme? Mente Maestral, não, a mente. Cara, Mente Brilhante. Mente Brilhante. Filme de 2001. É um filme que fala sobre o John Nash. Tem um filme atual, que está no Netflix, que trata exatamente. Esse filme parece que ele foi feito para mostrar essa questão do equilíbrio de Nash. Muitas pessoas já devem ter assistido O Poço. Alguém já assistiu? O Poço? Netflix. Filme explica muito bem. Exatamente isso que está sendo falado aqui prova-se no O Poço. Para quem é um filme fácil de ser entendido. Agora vamos às perguntas. Podem perguntar, se alguém quiser perguntar. Ô Igor, Pode perguntar. esse mastermind a gente pode aplicar, por exemplo, com pessoas que trabalham com a gente ou quem estuda a física quântica, como que... Com pessoas que trabalham, você não precisa estudar física quântica, mas a pessoa tem que ela tem que ter uma visão de cooperação. Entendi. Em vez da competição. E não permitir que o ego influencie. Por exemplo, você vai fazer, vamos supor que você faça mastermind com outras duas pessoas. E aí você se arruma para ir para um cliente. Aí uma pessoa fala, olha só, essa roupa aí não tá legal, não sei o quê. Se você deixar o ego falar mais alto, acabou o mastermind, porque é uma questão que, se for ferido uma vez, dificilmente aquilo ali volta, aquela energia volta. Não pode existir a seguinte questão. Olha o que não pode existir. Ah, não, você está viajando. Não concordo com você, não. Logo, aquela resposta automática, logo de cara. Isso não é mastermind. Se a pessoa falou, ela tem que parar e analisar. Não pode ser algo automático assim. Porque isso é ego. Deixou o ego dar voz para o ego, contamina o mastermind. E outra coisa, se a outra pessoa reparou que a roupa, vamos supor que você esteja, uma pessoa, né, esteja indo encontrar com um cliente e, né, essa pessoa que está indo encontrar com o cliente faz um mastermind com outras duas pessoas e uma delas observou que a roupa dela estava ruim e ela não falou nada. É algo fraco. Também aí vai fazer esse mastermind estar fadado ao fracasso. Percebe? Entendi. Na prática, né, antes de formar um mastermind, tem que ser muito bem conversado todos os detalhes, deixar bem claro tudo, para não ter nenhuma dúvida depois, nenhuma questão que gere alguma dúvida, alguma incerteza, alguma desconfiança. Desconfiança de que o outro está apenas querendo denegrir a imagem, alguma coisa desse sentido. Tá? Agora, a desconfiança é algo normal. Né? Vamos supor, está fazendo um mastermind de 3 pessoas.
e uma pessoa, ela começa a desconfiar dos outros. Ela tem culpa de desconfiar? A desconfiança é um sentimento que veio na pessoa. Ela não tem culpa do sentimento ter vindo. Então, tem que ter uma inteligência das outras duas pessoas e entender que se ela está sentindo uma desconfiança, tem que ser feito algo para aquela desconfiança ser sanada. E não ficar chateado com aquela pessoa porque ela está desconfiando. Porque desconfiança é um sentimento que veio, a pessoa não tem controle disso. Mas na prática, para botar isso, o ego parece que cria um véu e a pessoa não enxerga isso. Não sei se vocês estão captando o que eu estou dizendo. Vamos supor, vou começar. Se faz uma mastermind, eu, Carla e Hamilton. E aí eu começo a ver uma energia, uns pensamentos em mim de que... E a autossabotagem faz isso, né? Se a pessoa tem crença limitante com dinheiro, inclusive, se ela tem uma crença limitante com dinheiro, as pessoas pelas quais estão fazendo ela crescer, a mente vai começar a trazer energias negativas em cima dela, né? Em prol dessas pessoas. E aí, fez o mastermind, eu, Carla e Hamilton, e eu começo a ter uns pensamentos de que o Hamilton é um cara que tá me enrolando. Pô, o Hamilton tá dividindo o trabalho comigo, eu acho que ele tá pegando dinheiro e tá se escondendo, tá estranho. Então, eu chego, vai na reunião marcada, tem que ter a reunião tem que sempre ocorrer. Na reunião marcada entre eu, Carla e Hamilton, eu chego e falo isso. Olha só, Hamilton, está ocorrendo o seguinte processo na minha mente, de que você está fazendo isso, e isso e isso. O Hamilton, se ele estiver no mastermind mesmo, ele vai entender que é um processo na minha mente que pode ser muito bem oriundo de um processo de uma crença limitante com dinheiro, ou seja, ele tem que ter ele tem que ter um entendimento acima, ele tem que enxergar, é como se estivesse enxergando de outra dimensão a situação, né? Todos ali, né? E aí ele vai entender que não é nada pessoal, é algo que, em virtude de uma crença limitante, e inclusive ele pode até ficar feliz, pô, cara, é sinal então de que se você está tendo isso, com certeza é sua crença limitante com o dinheiro atuando, então é sinal que eu estou indo bem. Se for um pensamento ainda mais alto nível. E tem que ser conversado, o Hamilton vai ter que ter atos que deixem sanados todas essas dúvidas na minha mente. Olha, Igor, a dúvida é essa. Então, é isso. Mostra, dá print, mostra o documento, e sanou, e acabou, e continua crescendo. Está sendo claro? Está sendo claro? Tem que ser entendido que a pessoa, ela não é culpada ela não tem culpa dos desejos, dos sentimentos que estão vindo para ela não tem culpa. Agora, por exemplo, uma pessoa sente vontade de bater na outra, ela não tem culpa. Agora, se ela for lá e bater, ela tem culpa. Mas ela não tem culpa do sentimento vir até ela. E quando essa pessoa, geralmente, quando essa pessoa ela é verdadeira com a outra, ela recebe com 3 pedras. Ela não tem o nível, a maturidade, né, do equilíbrio de Nez, a maturidade do Mastermind para entender que essa pessoa está sendo unicamente verdadeira. Se alguém faz uma crítica, por exemplo, olha, eu achei que a live que você fez na quinta-feira não ficou bacana. E a pessoa chega e fala para mim, eu vou adorar. Quando a pessoa me mostra algum tipo de defeito, eu adoro.
Mas geralmente, quando alguém mostra o defeito para a outra vem aqui, com 3 pedras na mão. Então existe a tendência a todo mundo, né, em razão do ego fraco, ficar ali meio que não querendo não querendo que ocorra nada negativo entre uma outra, não quer. Ego fraco, personalidade fraca. Ela não quer se expor, pronto. Não quer expor uma confusão, quer evitar uma briga. Então, ela deixa de dar uma ajuda, porque se ela for dar uma ajuda para a pessoa, aquela pessoa pela qual está sendo ajudada pode ficar chateada com ela. Então, ela não pensa na pessoa, ela pensa que aquela pessoa vai ficar chateada com ela. Então, ela prefere não ajudar. Isso é personalidade fraca. É uma coisa que eu não faço aqui na mentoria. Eu não faço isso. Tô nem aí se a pessoa vai ficar chateada comigo. Eu tô aqui para mostrar uma direção. É claro que, né, se puder fazer de uma maneira mais amena, eu venho tentando. Antes eu era muito mais grosso, né? Pode perguntar. Posso falar? Pode. É o seguinte, eu nunca gostei que me chamasse a atenção, né? Nunca aceitei, eu sempre fui assim, que nem você está dizendo, assim, bem opinião sua e tal, estou me sentindo ótima e tá ótimo. Mas, assim, o meu ex-namorado, ele sempre procurava me criticar, mas eu sentia que era no negativo, sabe? Tipo assim, ai, você já começou a fazer dieta outra vez e já parou, entendeu? Tipo assim, me mostrando meus fracassos. Ai, você já foi para academia, você está indo para a 5ª academia, você não se adapta em nenhuma academia. Tipo, sabe, assim? Aí eu mudava de academia, porque assim... Ai, não sei, eu mudava de academia porque eu estava tentando me adaptar, porque eu não gostava de fazer musculação, mas eu queria fazer, e eu ficava mudando. Aí eu fazia um tempo, parava, falava, não, tem que fazer, eu vou em outra. Aí eu ia em outra, e ele sempre... Mas isso aí, para mim, era negativo. Será que era realmente negativo ou era meu ego? Era o jeito dele me mostrar que eu não estava aí, que eu estava falhando? O que acontece é que a maioria das pessoas, elas não sabem como não sabem como ajudar. Existe uma certa diferença. Primeira regra daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A primeira regra ali é o quê? Não critique. Porque o cérebro humano, apenas 1% das pessoas conseguem receber a crítica, conseguem visualizar a crítica como uma ajuda. Então, em vez de criticar, o autor fala, mude a crítica para uma ajuda. Por exemplo, a pessoa está com uma roupa que não é adequada. Em vez de a pessoa chegar e criticar, cara, essa roupa está muito ruim, não vai com essa roupa não, não sei o que lá. A pessoa chega e fala, olha, fulano de tal, eu acho que você tem roupas melhores, eu acho que você vai ficar linda naquela roupa fulano de tal, não sei o que. É uma diferença. Só que as pessoas, em sua grande maioria, elas não têm elas querem ajudar, mas a ajuda que elas dão é criticando, de forma negativa. E dificilmente dessa forma é aceita pela outra. Dificilmente. Então, ele me criticava tanto que um dia eu cheguei no restaurante... É chato, né? Ficar toda crítica, é chato, né? Ficar toda hora... Eu sei como é que é isso. Bater as mãos na mesa, pegar o guardanapo, pedir uma caneta pro garçom e fiz um decreto, assim, falei, se o dia que a gente estiver jantando em algum lugar e você começar a me criticar e falar os pontos negativos dessa forma, eu vou me levantar e vou embora, vou te deixar sozinho no restaurante. Eu não vou nem falar nada, você vai saber que eu tô indo embora. Aí depois desse dia ele passou a moderar, mas daí também já estava no fim, aí aí resolvi ficar minha vida. Só que de antemão, se a pessoa... Lembra que eu falei, tem 1% das pessoas que elas visualizam, tem o poder de visualizar a crítica sempre como uma ajuda. 1%. Essas são pessoas fora de série. Isso aí
quem é muito bom nisso é um juiz federal aqui do Rio de Janeiro chamado William Douglas. Ele é considerado o guru dos concursos públicos. Foi considerado, né, muitos anos atrás. Ele quase foi chamado para ser ministro do STF agora pelo governo Bolsonaro. E ele tem esse dom. Sempre quando alguém faz uma crítica a ele, sabe o que ele faz? Ele envia um presente para a pessoa, independente de quem for. Se alguém chegar aqui e enviar um e-mail fazendo uma crítica, né? Ele vai chegar e vai falar: posso te enviar um presente? Vai chegar, vai pedir teu endereço, vai te enviar um livro. Plum! Então, a regra é clara. Nunca critique, ensine. E quando alguém te criticar, visualize como um ensinamento. É claro que a pessoa vai avaliar. Agora, o que ela não pode é, em razão de ser crítica, em razão de ser a crítica tem uma energia negativa, né? Ela bloquear. A questão é que é uma casca de energia negativa, só que o interior é uma energia positiva. Só que aquilo é muito fácil, a teoria. Na prática, as coisas mudam. Mais alguma pergunta? Não, era só isso mesmo. Hamilton, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Você falou isso, é muito interessante, porque eu tenho esse livro, né, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, já li 2 vezes, e não tentei colocar em prática. Na verdade, eu sou uma pessoa muito crítica, né? Eu era muito assim de chegar e ir direto, e isso comeu muitos conflitos, né? E um amigo meu, um grande empresário, ele estuda esse livro há 23 anos. Ele tem um resultado extraordinário assim, de relacionamento com pessoas. Ele falou uma coisa para mim, ele falou: o dia que você aprender a colocar esse livro na sua vida em prática, esse que você está falando, você consegue ter sucesso. Enquanto você não colocar, você não consegue ter sucesso. Eu já li o livro 2 vezes, tentei colocar em prática, mas me sabotei 2 vezes. Não, mas você não é que você não não conseguiu colocar em prática, você não conseguiu colocar em prática tudo, mas são várias regrinhas ali. Sim. Tem certeza que algumas você já colocou de forma inconsciente e às vezes nem percebe. Sim. E continua fazendo. Esse livro eu coloquei todinho no papel também. E alguma coisa eu coloco prática, outras não. Perfeito. Tem várias regras lá. Eu lembro de quase todas, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Igor, eu tenho. Pode perguntar. Então você me confirma se no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas funções, se eu colocar John Nash, a prosperidade acontece realmente? Liga de certo? Link de certo. Tá bom. Obrigado. Link de certo. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Maria Augusta? Vamos analisar os casos aqui da mentoria do equilíbrio de Nash. Teoria dos jogos. Tem a prática. Eu fui criado, eu criei aquela prática de contemplação do plano anual por vários motivos. Um motivo é o seguinte: tinha membros né, os membros que estavam pagando, né, que estavam em situações financeiras mais prejudicadas, eles pagavam R$50. Só que os R$50 eles pagavam como mensalidade. Pô. Pá. Aí o membro foi contemplado no plano anual. Ok. Pela equilíbrio de Nash, o que esse membro deveria fazer? E claro que eu avisei isso antes e depois, mas assim, não é nada obrigatório. Né? Nada forçado. Sempre solta. Falei para ele o seguinte: olha só, você está sendo ajudado aqui. Então,
os R$ 50 que você pagava como mensalidade, você coloca como ajuda. Mas olha a diferença. É aí que falta uma visão. Existe uma diferença entre eu estar pagando um valor X e eu estar dando uma ajuda do valor X. Quando nós estamos dando uma ajuda, aquele valor volta multiplicado. O pagamento não. Pagamento é pagamento. Agora, se eu estou ajudando, o dinheiro volta. Então, as pessoas que pagavam uma mensalidade, elas tiveram uma chance, uma possibilidade enorme de pegar um dinheiro que elas estavam apenas pagando, em vez de ser um dinheiro que elas estavam pagando alguma coisa, ser um dinheiro em que elas estavam multiplicando. Totalmente dentro da equilíbrio de Nash. Para elas, não iria mudar nada. O mesmo custo, ela ia continuar pagando a mesma coisa. Só que a diferença é que elas estariam, em vez de não digo perdendo porque teve uma energia de troca, mas em vez de pagando os R$ 50, elas estariam investindo os R$ 50 e tendo de volta no mínimo 100. Totalmente equilíbrio de Nash. Totalmente. Aí o que aconteceu? Teve membro que... Não, todos os membros, eles... Se teve um que não ajudou, não sei. Não lembro, porque eu também não vou ficar me prendendo a isso. Mas os que foram, né, ajudar, eles pagavam 50. Na hora de ajudar, ajudaram com R$ 10. Ou seja, totalmente fora do equilíbrio de Nash. Totalmente fora. Uma vibração na escassez. Teve uns que se manteram. A maioria agiu da forma correta, confiando em mim. Mas teve alguns que não, eu pagava 50, mas na hora de ajudar, aí a pessoa foi contemplar, mas na hora de ajudar, não, para ajudar eu ajudo com 15, com 10. Aí vai contra essa questão do equilíbrio. Totalmente incongruente. Os fundamentos são vários, né? Não, porque os 10% dá isso, dá aquilo. Não interessa se ela pagava o valor X e foi ajudada, por que ela não pode continuar dando aquele valor X só que como ajuda? Dentro desse paradigma, que é o paradigma quântico. Ela foi ajudada, agora ajuda os outros. Isso é o equilíbrio de Nash. Só que para algumas pessoas, falta percepção. Isso é um caso. Tem outros. Eu gosto de fazer casos reais, que ficam mais fáceis. Mas lembrando, a grande maioria, nota 10. Dessa situação aqui. Daquelas pessoas que foram contempladas. A maioria continuou ajudando. Algumas cometeram essa falha. Desviaram do equilíbrio de Nash. Alguma pergunta? O bom agora é pergunta, porque exemplo tem várias questões. A grande questão, o grande lance é você perceber quando se está atuando com o equilíbrio de Nash e quando não está. Lembrando que isso foi Prêmio Nobel de Economia, ou seja, foi visto como uma ciência exata. É ciência. É porque se vocês forem ler, né, talvez vocês podem, algum ou outro, né, ou a maioria, pode até achar, nossa, o que isso tem a ver com o que o Igor falou? Né, porque é um assunto dentro de uma teoria da economia. Mas é exatamente isso.
Alguma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou encerrar a live. Igor, a teoria é essa. Faça o melhor para mim e o melhor para os outros. Oi? É essa a teoria? A teoria é faça o melhor para mim e o melhor para os outros? Exatamente. Dentro daquele assunto que você sempre me fala, para praticar. De fazer o melhor para o cliente. Isso. Não, seu preço não é Você vai fazer o melhor para você e o melhor para o cliente. Sim. Entendi. Era essa dúvida só. E sempre se questionando. Sempre se questionando. Porque falhas vão ocorrer, é normal. O negócio é ir percebendo e ir reparando. Para cada reparação, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Nenhuma dúvida? Então eu vou encerrar a live. Agradeço a presença de todos. Um forte abraço e avante!